Então, nós terminamos na última aula a virtude da fé, tudo que nós vimos nessas últimas 4 aulas, né? Porque é uma parte relativamente grande do catecismo a respeito da fé. Nós vimos a fé como virtude, depois os mistérios, depois vimos as fontes da fé, ou seja, a Sagrada Escritura, e depois a tradição. E terminamos na última aula. Então, nós veremos hoje outra virtude teologal. Nós sabemos que há 3 virtudes teologais, que tem Deus como objeto. E os meios também são Deus, né? Quer dizer, a fé, a esperança e a caridade. Então, depois de termos visto a fé, veremos agora a esperança. É o parágrafo 6º, a partir da questão 888 do Catecismo de São Pio X. Em primeiro lugar, como sempre, a definição. Que é a esperança? Resposta: a esperança é uma virtude sobrenatural infundida por Deus na nossa alma, pela qual desejamos e esperamos a vida eterna que Deus prometeu aos seus servos e os auxílios necessários para alcançá-la. É a definição. Nós veremos mais em detalhe, né? Então, a virtude teologal, infusa. Ela tem Deus como fim e Deus como meio. Infusa porque vem de Deus. Existem as virtudes chamadas adquiridas, são virtudes naturais, que a gente pode adquirir pelo exercício. Mesmo pessoas não católicas, pagãos mesmo, podem adquirir virtudes, nesse sentido, virtudes naturais. Daí porque pode surpreender, mas pode aparecer um não católico com mais virtudes naturais do que um católico. Se o católico for mole e relaxado, ele pode ser, por exemplo, menos corajoso do que um mundano para certas coisas. Muitas vezes eles têm coragem. Por quê? Porque são virtudes adquiridas. O próprio nome indica, eles conseguiram essas virtudes pelo exercício. Pela criação, é como adestrar um animal, né? Mais ou menos. No caso do homem é diferente, ele tem que exercitar a vontade dele. Mas as condições entram por exemplo, pessoas que nascem meio pobres adquirem virtudes assim de resistência para certas coisas, porque já enfrentaram aquelas dificuldades desde cedo, enquanto que outros que vieram no meio mais favorecido têm mais dificuldade, são mais delicados em certas coisas. Pode ter, então, sem ser de Deus, então. São chamadas virtudes adquiridas. Agora aqui nós estamos falando de virtudes infusas, é diferente. A virtude infusa é virtude sobrenatural. Infusa quer dizer infundida por quem? Por Deus. Logo, é sobrenatural. E ela só pode ser adquirida a partir do batismo. Quem não é batizado não tem essas virtudes infusas. Essas virtudes fazem parte do organismo sobrenatural que nós recebemos no batismo, que é composto principalmente da graça santificante, mas vem com essas virtudes anexas, e os dons do Espírito Santo. Então, nessas virtudes, nós temos a divisão entre as teologais, que são 3, e as cardeais, que são 4. A esperança, então, como todas elas, é infundida por Deus. E ela nos inclina a esperar com uma firme segurança. O que? A bem-aventurança eterna do céu e os meios necessários para alcançá-la. Portanto, a esperança tem por objeto Deus, o próprio Deus. Deus como fim, Deus como meio. Deus como fim, a bem-aventurança eterna. Deus como meio, as graças que Ele nos dá para alcançar essa bem-aventurança eterna. Vejam bem, quando eu digo que é uma firme segurança, não é uma certeza absoluta.
que a pessoa vai se salvar. Não é isso. Isso é um erro. Na verdade, a pessoa só pode ter segurança de que vai se salvar por uma graça sobrenatural, um dom extraordinário, uma revelação. Não está excluído que alguém receba uma graça dessa, né? Realmente é algo extraordinário que alguém receba isso. Um santo, alguém assim, pode receber. Sim, eles receberam, diretamente eles receberam uma graça dessa, né? Ou Santa Bernadette de Soubirous, que Santa Nossa Senhora disse a ela: eu a farei feliz, mas não neste mundo. Logo, ela é feliz no outro mundo. Mas a própria Santa Bernadette, quando souberam disso, né, todo mundo falou: ai, você, hein? Nossa Senhora disse a você que você vai ser feliz. Mas eu tenho que andar direito. Ela mesmo dizia que ela não excluía que ela procurasse andar direito. Uma coisa para você se... Mas é como se fosse um penhor de graças. Se a pessoa procurar, ela tem um penhor maior de graças. É o que se chama, é um dos sentidos que se dá a palavra predestinação. Pessoas predestinadas. No sentido próprio da palavra, é aquela predestinação que Deus estabelece. Ele sabe quem vai se salvar e quem vai se perder. Esse é o sentido próprio. Mas há um outro sentido para a palavra predestinação, que é concedida para determinadas pessoas, realmente muito favorecidas por Deus, que Deus dá graças especiais para ele se salvar. Aquele ali dificilmente se perde. Pode ocorrer isso. Porque não nos esqueçamos, Deus ama a todos e dá graças mais do que necessárias para se salvar. Porém, ele dá de maneira muito diferente. E como ninguém sabe o seu depósito, é por isso que a gente tem que aproveitar. Certo? Tem que aproveitar o máximo, porque a gente não sabe. Sabe qual é a nossa cota? Ninguém sabe. Pessoas que andam mal, aí Nosso Senhor tira. São Camilo de Leles, tantas vezes caiu numa vida ruim. Ele caiu, levantava, era viciado em jogo e tal. Se fosse hoje, estava perdido, né? Estava procurando Pokémon por aí. Se imbecilizando, né? Coitado. Mas na época era jogo de carta, né? Ele perdeu tudo, era soldado, mexia nessas coisas de carta, jogo, chegou a entregar a camisa dele, que não tinha mais nada para dar, tinha perdido tudo, entregou a camisa dele. Até que um dia ele endireitou mesmo. Pronto, Nosso Senhor foi paciente. O cabedal de graças dele era imenso, né? Era alguém certamente predestinado. Porque mesmo com muitas infidelidades, ele acabou, uma hora lá, ele andou mesmo, entrou nos trilhos e se tornou um grande santo. Fundador de uma ordem, né, hospitaleira, os camilianos, né? Essa cruz vermelhinha, a cruz de São Camilo. Então é um exemplo. Então há pessoas que têm uma graça extraordinária, mas ninguém sabe, nós não sabemos. Então nós temos que aproveitar essas graças que nós recebemos de maneira inigual, né? Diferente. Então, é verdade que pessoas podem receber uma graça dessa, mas normalmente a esperança não é uma certeza. Não é uma certeza. Simplesmente você tem uma segurança de que se você fizer esforços, Nosso Senhor dará as graças para você se salvar. Se você fizer esforços e corresponder. Em nenhum momento ocorrerá que você fará tudo, eu fiz tudo que eu pude, Deus não deu as graças. Nada disso. Não diga nunca coisa dessa. É blasfemar contra Deus. Graças todo mundo recebe. Ninguém chega no inferno e diz: eu não sabia de nada, eu não recebi auxílio. Ninguém vai se queixar no inferno. Ninguém se queixa. Ele sabe que ele foi infiel. Ele não respondeu às graças de Deus. Então, justamente, o objeto da esperança é a bem-aventurança eterna do céu, a visão de Deus, e os meios necessários, as graças necessárias para alcançar. Pergunta de número 889. Por que motivo devemos esperar de Deus o paraíso e os auxílios necessários para alcançá-lo? Resposta: devemos esperar de Deus o paraíso e os auxílios necessários para alcançá-lo, porque Deus misericordiosíssimo, pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, o prometeu a quem o serve de todo o coração.
e sendo fidelíssimo e onipotente, cumpre sempre a sua promessa. São os motivos, os fundamentos da esperança. Nós veremos depois em maior detalhe. Pergunta de número 890. Quais são as condições necessárias para alcançar o paraíso? As condições são: primeiro, a graça de Deus. Só entra no paraíso, no céu, quem tem a graça de Deus, a graça habitual. Não se trata de graças atuais. Graça atual todo mundo pode ter, até um pecador, um pagão, todo mundo pode ter graça atual. Deus pode dar graças atuais, que fortalecem a graça santificante ou encaminham para ela, em alguém que não tem essa graça. Mas para entrar no céu é preciso necessariamente ter a graça santificante. Então, primeira coisa, a graça de Deus. Depois, a prática das boas obras. É o que Lutero negava. Só a fé, não as obras. Não, as obras também. As obras, elas têm o seu valor, têm o seu mérito em si mesmas, feitas em união com os méritos de Jesus Cristo. E elas são uma prova, justamente, são uma manifestação de que nós estamos na graça de Deus, já que nós não podemos saber com certeza quem está na graça de Deus. Mas se nós examinamos e agimos bem, procuramos a nosso show e procuramos crescer na virtude, isso já é um indício seguro de que nós estamos na graça de Deus e de que nós justamente esperamos o céu. Esperamos o céu. Porque os que não estão na graça de Deus não esperam o céu. Eles não esperam. A vida deles se volta para o presente. O momento agora. Eles quebram a cara até nas coisas do mundo, porque só pensam no presente. Pior ainda, há um tipo, e esses talvez fiquem mais endurecidos, que deixam de pensar nas coisas de Deus, só pensam nas coisas do mundo, mas eles têm um senso de previsão. Eles não quebram a cara nas coisas do mundo. Eles têm a chamada prudência da carne. Eu já falei aqui nas aulas passadas, né? Alguém que tem a prudência da carne, ele não tem a prudência do espírito. Ele não quer, ele não quer organizar suas ações em vista do céu. Ele só organiza suas ações em vista desse mundo. Mas ele organiza. Muitas vezes o avarento é assim, já notaram? O avarento, ele sabe tudo, organiza tudo, tal, ele não gasta demais, ele falta tudo, ele está sempre ganhando dinheiro, dificilmente ele perde, ele está progredindo sempre, mas tudo aqui. Prudência da carne. Prudência da carne. E esses tipos aí, é difícil, viu? Porque um que se perde mesmo nas coisas do mundo, o próprio infortúnio, o próprio fracasso, pode ajudar ele a acordar. Né? Mas o que está sempre por cima, nunca tem crise. Mesmo na crise ele está comprando as coisas que estão baratas pela crise. Tem muita avareza que fica rico na época da crise. Ele está guardando dinheiro ali, tranquilo. Chega a crise, o pessoal está vendendo coisa barata, né? Vende-se, ele vai e compra. Quando sobe, ele se valoriza. Aí espera a próxima crise e vai para cima. Não é assim? Tem gente que é assim. Não toma tombo, dificilmente. Prudência da carne, né? E aí ele fica naquela vida o tempo todo, até morrer, porque vai morrer, claro. Muito cuidado. Então, ele tem que ter a graça de Deus, a prática das boas obras e a perseverança no seu santo amor até a morte. Essa característica que não deve ser esquecida. Quem se salva não é quem começa a agir bem. Quem se salva não é quem continua agindo bem. Quem se salva é quem termina agindo bem. Quem termina bem, esse é que vai se salvar. Só que para terminar bem é preciso, pelo menos se não começar bem, continuar a agir bem. Existem os convertidos, né, que são uma grande quantidade hoje em dia, porque andavam mal, mas se converteram, ótimo. Então, continue a agir bem. É a melhor maneira de terminar bem. Mas permanece que a perseverança é uma graça especial de Deus. E por isso a gente deve pedir isso. Não deve só agir bem, mas deve pedir a Deus a perseverança até a morte. Uma das melhores maneiras é rezar bem a Ave Maria, né?
Quanta gente reza a Ave Maria aí, sem se dar conta, né? Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Você está pedindo a Santíssima Virgem para rezar agora, mas também na hora da morte, que é o principal. Se você rezar um terço, você pede 50 vezes a Santíssima Virgem para rezar na hora da sua morte. Se você fizer rezar um rosário, mais ainda, você reza 150 vezes, você pede a Santíssima Virgem. Reze com atenção, você está garantindo uma boa morte. Então, como se perde a esperança? Perde-se a esperança todas as vezes que se perde a fé. Veremos isso. Perde-se também pelo pecado de desespero ou de presunção. Veremos aí no quadro. Como nós recuperamos a esperança? Nós recuperamos a esperança arrependendo-nos do pecado cometido e excitando-nos de novo a confiança na bondade divina. Então, nós temos aqui o fundamento da nossa esperança, está no quadro. Primeiro, a natureza de Deus. Segundo, as promessas de Deus. Terceiro, os dons de Deus. E esses dons de Deus se subdividem. Cristo, a letra grega aí, Kyrios, Cristo. Depois Maria, Nossa Senhora. Depois a Igreja. Os dons de Deus, os dons principais de Deus para nós. Então, primeiro, a natureza de Deus. Quando é que a gente pode ter confiança numa pessoa? Como é que a gente pode ter confiança numa pessoa? Primeiro, são duas coisas. Ele quer socorrer a gente, quer nos ajudar. Você sabe que ele quer bem a gente. Ninguém vai confiar numa pessoa que quer mal da gente, né? Você sabe que aquele sujeito não gosta de você, que ele tem inveja de você, que ele tem raiva, sei lá o que, ele não vai com a sua cara. Você vai confiar nele? Ninguém vai. Porque ele não quer lhe ajudar. Você está precisando, não sei, está precisando de uma ajuda para comprar uma casa nova, está precisando lá, emprestado 10 mil reais, sem juros. Você vai pedir a ele, não vai nunca. Você não vai. Então a primeira é essa, ele quer lhe ajudar. E a segunda, ele pode lhe ajudar. Você está precisando desses mesmos 10 mil reais. Você vai pedir um pobrezinho para pedir esmola? É claro que não. Ele pode ser seu amigo, ter a maior dedicação. Você sabe que se ele ganhar na loteria, ele dá metade para você, rapaz. Mas ele não tem nada, então ele não pode. Então você não vai pedir para ele. Então, são duas condições essenciais: querer e poder. Tem que querer e tem que poder. Nas coisas naturais. Nas coisas sobrenaturais, o critério é o mesmo. Agora, apliquemos isso a Deus. Quem é que vai negar que Deus quer nos ajudar? Seria negar o amor de Deus. Deus é infinitamente bom. Deus é caridade, Deus é amor. E o amor quer comunicar, quer espalhar os seus bens. Quanto mais que nas coisas espirituais, quando a gente espalha as coisas materiais, elas se perdem, elas diminuem. Se eu quero compartilhar o prêmio que eu ganhei na loteria, se eu ganhei 10 milhões, eu quero compartilhar com 10 pessoas, dá 1 milhão para cada um. Mas se eu for compartilhar, aí é um dinheiro bom, né? Todo mundo está bem, né? Mas se eu quero compartilhar com 1000 pessoas, aí dá 10 mil para cada um, não é tanto assim. Correto? E se for com 1 milhão de pessoas, dá 10 reais para cada um, não dá nada. Entende o que eu quero dizer? O material, quanto mais é compartilhado, mais se perde. É próprio do material. Daí porque se você vai querer se apegar e buscar o material, virá a guerra, virá a dificuldade, virá a briga. Porque é difícil para ter para todo mundo. Principalmente porque quanto mais você consegue, você quer mais conseguir porque o outro já conseguiu mais. Antigamente as pessoas se contentavam com pouco, uma casinha, tendo o que beber, do que comer, tá bom. É por isso, porque não tem jeito. Se tiver um quer, outro quer, vai diminuir como é, e aí começa a briga.
É próprio dos bens materiais. Mas nos bens espirituais, não. Se eu quero espalhar, ser instrumento de Deus para espalhar a virtude da fé, não tem problema. Eu posso converter 10, 20, 30. Um grande santo como São Francisco Xavier converteu 100 mil no Oriente. A fé não diminuiu de ninguém. Pelo contrário, isso pode aumentar. É dom de Deus, não é material. Não há problema. Quanto a isso, não há problema. Então, Deus é caridade. Então, o amor quer se difundir. O Sagrado Coração é a manifestação dessa bondade. Então, Ele quer, você sabe o que Ele quer. Ele, inclusive, mandou a sua mãe, né, aparecer com as mãos cheias de raios que desciam para a terra, que eram as graças de Deus, Nossa Senhora das Graças, na Rue de Bac, em Paris. E ele justamente queria mostrar isso. E que algumas graças desciam para o céu e outras não. Ou desciam para a gente e outras não. Justamente a comparação. As graças de Deus que vinham para o mundo e outras que não eram aproveitadas. Mas não eram aproveitadas por culpa nossa. Por nossa culpa. Mas da parte de Deus sempre há. Então, da parte de Deus sempre há o querer nos ajudar. Por maiores que sejam as infidelidades. Se alguém, depois de ter passado a vida toda em pecado mortal, piorando cada vez mais, está no leito de morte para morrer, mas se ele diz, Deus ajudai-me, ele está tendo uma graça atual ali para Deus ajudá-lo. Deus não está negando a salvação para ele. Estão entendendo? Deus não nega a salvação para ele. Se ele disser isso do coração, né? Claro. Ele disser, eu quero me salvar, me ajude. Nosso Senhor ajuda. Dá um jeito para ele. Mas nosso Senhor não nega. Enquanto estamos aqui, Deus quer nos salvar. E essa vontade salvífica é universal. Deus quer salvar a todos. Se muitos não se salvam, é por culpa deles. Então, primeira coisa. E depois, Ele é todo poderoso. Ele podia querer, mas não poder. Mas no caso de Deus, não blasfememos. Impossível. Ele pode fazer isso. Ele pode curar cada uma das dificuldades, por maiores que sejam. Então, da parte da natureza de Deus, tudo está tranquilo, tudo está assegurado. É o primeiro fundamento da virtude da esperança. Depois, as promessas de Deus. Segundo fundamento. Por quê? Porque a palavra de Deus, que é uma luz para a nossa inteligência, estabelece a fé. Mas a palavra de Deus também é uma promessa. E sendo uma promessa, estabelece a virtude da esperança. Se você quer ver as fontes da fé, você procura, por exemplo, na Sagrada Escritura, e você vê que Nosso Senhor afirma que quer salvar, diz que suas palavras não passarão. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Deus selou essas promessas e garantias com milagres e profecias e fundou a igreja para guardar essas promessas e transmitir. Criou o apostolado para predicar isso, criou o pontificado para interpretar e criou o martírio também para confirmar essas promessas. O martírio é de uma importância enorme. Não sei quem foi que dizia aqui. Eu acredito no testemunho daquele que deu a sua vida por aquilo. Morreu por aquele testemunho. Então, o testemunho do martírio é muito importante. Então, vocês notem, por exemplo, testemunhos como o de Santo Irineu, de quem eu falava lá no 7 de setembro, né? Lá na La Salete, né? Santo Irineu, discípulo de São Policarpo. São Policarpo, discípulo de São João Evangelista. São João Evangelista, discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito, a linha, você sabe a linha todinha. Até Santo Irineu que escreveu o livro Contra as Heresias, onde ele escreveu esse livro pelo idos de 202.
E ele já contabilizava no final do século II, melhor dizendo, 190 por aí. Quer dizer, coisa fresquinha. E ele contabilizava já umas 20 ou 30 seitas heréticas naquela época. Já havia naquela época. E Santo Irineu, justamente, não só foram discípulos, mas tanto São Policarpo quanto Santo Irineu foram mártires. Selaram com sangue as promessas. São João recebeu de Nosso Senhor, São João transmitiu a São Policarpo por essa promessa, derramou seu sangue. Santo Irineu também derramou seu sangue, pelas promessas. E é Santo Irineu que estabelece esse critério para a gente saber a verdade da fé, né? Vocês vão procurar e vejam se a linha está à direita, até dos bispos, que vão até Nosso Senhor. Então, a doutrina aí está boa. Então, essas promessas de Deus dizem claramente que Ele quer salvar a todo o gênero humano. Aquele que invoca, Ele atenderá. Diz claramente, não é só a consideração da natureza de Deus, que é uma consideração tanto abstrata, mas está ali a promessa, Deus falando a nós, a revelação de Deus. Finalmente, os dons, os presentes de Deus, que eu dividi aí, né? Nosso Senhor, Nossa Senhora e a Igreja. Claro, alguém que o Nosso Senhor, Jesus Cristo, é um dom de Deus para nós. A encarnação é um dom de Deus para nós. E que dom? O Evangelho de São João, no capítulo 3, né, diz: Deus tanto amou ao mundo que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, a fim de que todos os que creem nele não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Então, foi Deus que deu Jesus Cristo, e aqueles que creem em Jesus Cristo terão a vida eterna. Então, para que presente maior do que esse, para garantir a nossa esperança? Como é que nós não vamos esperar em um Deus que deu o seu próprio Filho em sacrifício? Não foi só aparecer e dar uma bênção para todo mundo e voltar para o céu, já seria uma grande coisa, né? Deus encarnado descer do céu, dar uma bênção para a gente, quem me seguir se salvará, e voltasse para o céu. Ele podia fazer isso, mas não, ele morreu. E como morreu? Então a gente, por qualquer sofrimento, por qualquer coisa, a gente vai começar a ficar desesperado. Aí, o primeiro que veio, Nosso Senhor, sofreu o que sofreu. Depois, Nossa Senhora, sendo mãe de Deus, Nosso Senhor se dignou escolher, né, ter uma mãe humana aqui na Terra. Ele não precisava disso, mas quis assim, quis passar por isso, ter uma mãe humana aqui na Terra. Então, sendo mãe de Deus, ela está numa proximidade fora do comum em relação com Deus, sendo toda poderosa diante do seu coração. Essa onipotência suplicante, como diz São Bernardo, né? São Bernardo tem umas expressões magníficas, maravilhosas para descrever a Santíssima Virgem. Então ele diz que a Santíssima Virgem é a onipotência suplicante. Ela não é a onipotência que faz a coisa, quem faz é Deus, mas ela suplica, e o que ela suplica ela consegue. Ora, a gente pode se interrogar, por que tem que colocar alguém para suplicar? Não podia conseguir diretamente? Bom, não seja soberbo. Não seja soberbo. A gente pode ter um canal com Deus diretamente, isso é coisa meio... Nosso Senhor estabeleceu na ordem sobrenatural, baseada na ordem natural. E na ordem natural, tudo a gente consegue por intermediários. Ninguém consegue diretamente as coisas. É assim, não adianta. E por quê? Porque é nossa condição, não somos Deus, somos criaturas. Então, somos criaturas também
com relação à ordem sobrenatural, e por isso nós temos que conseguir as coisas por intermediários. E que intermediários? Nosso Senhor colocou a sua própria mãe, e se Ele colocou isso, é porque é mais fácil dessa maneira. Alguém pode dizer, Deus me ajude, Deus ajudar. Pode ser. Mas é claro que se Ele pede por intercessão de pessoas que são queridas a Deus, porque é um qualquer de nós, Deus me ajude, quem sou eu? Considere sua própria baixeza, certo? Então, porque é isso, Deus na sua grandeza nos ama, mas nós amamos a Deus. Essa é a diferença. Deus é misericordioso, mas nós somos miseráveis. Nossa miséria nos leva a nos abaixar e nos distanciar de Deus. Quanto mais o sujeito é miserável, mais ele se distancia de Deus. Já notaram isso? Nós veremos aí depois. Pecados contra a esperança. Então, já que a gente se distancia de Deus, se chega alguém mais perto de nós, que é ser humano, não é uma deusa, né? É ser humano. Então, nós não vamos aproveitar e conseguir essa ponte. Advogada, como se diz, né? Advogada. Então, e que nós sabemos que essa, se ela pedir, consegue. Olha, a potência suplicante. Então, é um dom imenso de Deus para nós. E, claro, é um motivo de esperança, porque ele não tinha nenhuma obrigação de fazer assim. Ele podia estabelecer, é direto comigo, viu? Você vai tratar com... Então você vai... Se você tem medo, às vezes, de contar pecados para o padre, não é verdade? Que é um ser humano como você, e você tem medo, às vezes, de contar, tem medo. Se você tem isso, como você vai contar para Deus? Vai contar para Deus, né? Vai contar para si próprio. Muita gente que pensa louvar a Deus, está louvando a si próprio. Está com a religião meio pessoal sua, fechada. E não é a religião de Deus. Não é a religião de Deus. Então, as promessas de Deus, os dons de Deus, Nosso Senhor, a Santíssima Virgem e depois a Igreja. Por ela, Nosso Senhor nos assegura as luzes infalíveis da fé. A Igreja que é a depositária e intérprete das fontes da fé, das fontes da revelação, melhor dizendo, que nos guiam para os nossos destinos eternos. E também não só as luzes, o caminho, mas também os meios para nos santificarmos cada vez mais, ou seja, os sacramentos, a liturgia, a Santa Missa. A Igreja nos mostra o mapa seguro, é por aqui, se não pobre de nós. Íamos ficar como esses perdidos por aí, cada um com a Bíblia aí aberta e olha, não precisa nem ser protestante, ultimamente até gente que não tem religião, né? Mas como eles têm uma herança católica, cristã, talvez, eles têm um apego ainda à Bíblia, não sabe por quê? A Bíblia é livro santo, mas quem sabe? Quem vai lhe garantir que esse livro é santo? Mas ele tem isso, é um livro santo, livro de Deus. Então ele abre a Bíblia e vai se guiando, sei lá como, né? 73 livros, milhares de páginas, mas ele vai se guiando mais ou menos por aí. Então, perdido, não tem a luz, não tem um mapa. Quem está na igreja verdadeira tem um mapa, mas não só o mapa. Você podia ter o mapa, mas não ter o carro para chegar. Mas você tem um carro. Quer dizer, as forças para isso. Está lá as fontes. Os sacramentos, você não acha sacramento fora, você acha sacramento usurpado fora, em seitas protestantes. Mas é sempre uma coisa meio duvidosa, às vezes é válido, às vezes não, e mutilado, porque, por exemplo, o protestantismo, o Lutero só aceitava 2, ou talvez 3. Ele só aceitava o batismo e a ceia, que ele chamava de ceia, né? Bom, dizia que era a Eucaristia, mais ou menos uma presença de Nosso Senhor, mas uma coisa muito confusa, e talvez
a penitência. Mais ou menos, é uma coisa confusa. Uma coisa confusa. Não, ele achava que talvez ele podia, pelo menos, confessar seu pecado, isso podia citar a fé, obter o perdão dos pecados, algo assim, uma coisa confusa dentro da ideologia dele, mas é curioso porque em alguns lugares me disseram, do norte da Europa, há seitas luteranas que ainda conservam a confissão. Os que ficam lá, os pastores, não são padres mais, mas eles se consideram, e vem gente confessar. Uma vez um pastor luterano se converteu lá na Suécia, a tradição, né? E ele achava que ele era padre, ele achava na cabeça dele, e ele lá na Suécia recebia, as pessoas vinham confessar. Os suecos vinham confessar com ele. Tinha aquela ideia, né? Aquela resto de catolicismo, alterado, mas tinha aquela coisa, não, o sacramento da penitência ele confessava, bom, sei lá. O fato é que você só encontra isso na sua pureza, na sua liceidade, dentro da Igreja Católica, certo? E é um espetáculo triste que você vê hoje com essa invasão da Igreja pelos modernistas, que você, por aí afora, você vê dentro dos limites visíveis da Igreja Católica, você vê a dúvida, até nos sacramentos. Não tem confissão. A confissão você fica na dúvida muitas vezes. O seu padre não dá a bênção, não dá a absolvição. Quer dizer, esse estado de dúvida é transplantado. Você fica, por causa dessa situação excepcional que nós vivemos. Mas, justamente, a Igreja Católica nos assegura verdadeira doutrina, além da verdadeira doutrina, os auxílios para nós nos santificarmos. Veja bem, não são só os sacramentos, a liturgia também é um meio de santificação. A pessoa tem mais afinco em seguir a liturgia. Bom, é verdade que depende da condição dela. Se ela quiser rezar um texto durante a missa, ela pode rezar, mas se ela tem afinco para saber quais são as leituras daquele dia, se ela tem afinco em conhecer as cerimônias da Santa Missa, quem daqui se preocupa com isso? De estudar um pouco. Ele acha que é do padre isso aí. Não, peraí, é do padre, claro. Mas nada impede que você conheça melhor. Ajuda. O que o padre está fazendo lá? Ele pegou assim, fez aquilo ali, depois fez... Vai procure, tá aí os livrinhos da missa, já é um bom começo. E depois você pode ir adiante procurando algumas explicações, evidentemente com muito cuidado, porque hoje, se você for procurar nesses livros aí, vai se perder, né? Claro. Mas pedir orientação ao padre, para mostrar uma obra assim, de iniciação, para começar a compreender melhor isso, tudo isso também ajuda. O estímulo dos santos também, né, padre? Sim, é outro estímulo muito grande, porque dentro da igreja, né, a Igreja Católica, você encontra esses exemplos de santidade, e isso é muito importante, porque você pode aprender tudo muito bem aprendido, mas quando chega na prática você fica perdido. Então os santos que estão mais próximos de nós viveram situações, certo? E você pode aprender como se guiar pelos exemplos deles, pelos exemplos dos doutores. Vejam, por exemplo, essa questão difícil, complicada, de como se portar diante da Roma modernista. É verdade que nunca houve uma situação como essa, de acordo. Mas houve situações parecidas, com uma certa semelhança, e os doutores se interrogaram sobre esses problemas. O problema, por exemplo, de um papa que começa a ensinar coisas contra a fé. Eles estudaram isso. Alguns doutores estudaram isso. Então você tem que procurar o que eles disseram para você ter uma base. E não tomar da sua cabeça. Decisão pela sua cabeça. Certo? O que é que disseram os doutores numa situação dessa? O que é que diz o direito canônico sobre isso? Direito canônico. Se você quer tomar uma decisão, então você procure primeiro ver as coisas. Se você tem condição. Se você não tem condição, muito cuidado, né? Para não sair por aí se bater na internet. Certo? Mas é também um meio para você se guiar melhor. Você procurar o que já foi dito, como eles agiram antes, para ter uma base melhor. Tem até quem diz que é melhor ler a vida de santo do que ler a Bíblia, porque a vida de santo é a Bíblia de vida.
Não, mas uma coisa não se opõe à outra. No entanto, é verdade que, às vezes, para uma pessoa simples, ler uma vida de santo vale mais do que ler a Bíblia. Na prática, embora a Bíblia seja maior do que a vida de um santo, é claro. Mas, se você vai pegar um livro complicado, você vai pegar um livro lá complicado. Se você pegar, por exemplo, o Pentateuco, aquela maneira de falar. Se você não lê antes o Novo Testamento, você vai se complicar. Aliás, se alguém for ler a Bíblia, acho que eu já disse isso, mas repito, leia pelo menos 2 vezes o Novo Testamento. Depois é que você vai ler o Antigo. Nunca leia o Antigo Testamento sem ler antes o Novo Testamento. Porque você só entende o Antigo Testamento pelo Novo Testamento. Certo? Nunca faça, tentar, vou começar pelo Antigo Testamento, vai se atrapalhar. Exatamente. A vida dos santos, então, torna mais prática. A vida dos santos, claro. Eles sabiam o que fazer, foram inspirados pelo Espírito Santo. Então você tem um cabedal de conhecimentos práticos na vida. Então, os dons de Deus. Então, os 3 fundamentos da esperança são esses. As qualidades da esperança. Ela é inquebrantável. Aquele que tem esperança não se desespera. Ele pode sofrer, mas ele não desespera. Sofrer é uma coisa, desesperar é outra. Sofrer é um estado de uma situação que todo mundo pode passar. Desespero é uma reação diante do sofrimento. Já na vida do mundo, às vezes você vê situações em que um sofre demais, o outro não está nem aí. Não é verdade? Tem isso. Naturalmente você vê isso. Naturalmente. Quanto mais sobrenaturalmente. Alguém que, eu já vi casos, tem milhões, perde milhões na Bolsa de Valores. Continua tendo alguns milhões, mas perdeu muitos milhões. Fica depressivo. Deprimido, velho. Tem que ir o padre lá, velho, ele está deprimido lá, acabado lá. Perdeu milhões, ainda tem milhões, mas perdeu milhões na Bolsa de Valores. Está lá todo arriado. Um pobre lá, se perder milhões, ele não está nem aí. Não está ligando para isso, porque ele tem motivos naturais, que não são lá muito nobres, né? Não está nem aí, liga para nada. Pronto. Se tem dinheiro para isso, para aquilo, para ele está bom. Tá ali. Para ele não é nada, para outro é aquilo, ficar com vergonha, quer que vão pensar de mim, parece que está todo mundo olhando para ele, ninguém está olhando para ele. Se tiver um ou outro que está querendo fazer mofa dele, mas ele pensa que está todo mundo olhando para ele. Se ele não trocar de carro no ano, se ele tem, sei lá, um desses Land Rover aí, né, alto luxo, vai ter que comprar um Fiat. Pronto, ele fica deprimido. Ele fica deprimido, muitos deles. Quanto para outros não, se ele tem sempre Daí porque se aconselha, né? Um conselho geral, não é uma regra. Alguém que vai casar, né? Se case com alguém da sua condição. Essas histórias de novela aí, mulher pobre se casar com muito rico ou vice-versa. Em geral, pode dar certo em algum caso, mas em geral não dá certo. Porque há uma mudança brusca. Para um lado, para o outro, dá uma mudança brusca e as pessoas como estão aí com tanta virtude, para não dizer o contrário, né? Como é, entende? Então, já nesse mundo você vê esses exemplos. Porém, no caso bem mais elevado da vida sobrenatural, a esperança deve ser inquebrantável. Por quê? Porque ela se apoia em Deus. Toda dúvida voluntária seria uma injúria a Deus, a sua bondade, ao seu poder, a sua fidelidade. Deus é fiel. Nós não somos protestantes para ficar repetindo. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Mas realmente Deus é fiel no sentido de que, se Ele fez a promessa, Ele cumpre. E Ele fez promessas na Sagrada Escritura. Então Ele é fiel. Só que Ele é fiel, atenção, não é o que eu quero que Ele vai obter. É o que eu me conformando à vontade de Deus, Deus vai me conceder. Em primeiro lugar, a nossa conformação à vontade de Deus. Ela é inquebrantável e ela é, justamente, injuria a Deus, ao seu poder, a sua bondade, a sua fidelidade e também a mediação de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Ninguém pode duvidar
duvidar de que Deus nos concede a salvação e os meios para isso. E por isso a gente deve dizer, Deus é fiel em relação a isso, a salvação eterna. Não é botar Deus é fiel no fundo de um carro luxuoso. É isso que você está buscando? Então não é Deus. Só isso que você está buscando? Então é o demônio que é fiel. Porque o demônio tem suas fidelidades também. Ele pode dar um bem para a pessoa, mas depois leva o sujeito para o inferno. Dá o prêmio. Exatamente. E ele pode conseguir coisas assim, consegue. Pessoas que se metem nessas coisas sujas aí e conseguem coisas. Só que isso aí ele consegue isso, mas vai perder lá adiante, ou logo depois coisas. Ele vai ter uma ação demoníaca nele. Não tem conversa. Não tem conversa. Então, a primeira qualidade a esperança é inquebrantável. Depois, essa esperança é acompanhada de uma grande desconfiança de nós mesmos. Porque justamente esse é o selo da sobrenaturalidade da esperança. Você não confia em si próprio. Alguém que estudou mesmo, o sujeito tem cabeça, estudou, está dominando o assunto todo, é uma prova de ciências exatas, matemática. Não, você chegou a um controle do assunto bem, ele sabe, não, está controlado, já domina. Tem boa cabeça, estudou bem, então ele vai fazer uma prova, ele diz, não, eu vou passar nessa prova aqui, talvez até tire 10. Ele está com esperança, está mesmo com a confiança, mas é uma confiança e esperanças naturais, que pode até dar certo mesmo. Ele está com fundamento, ele estudou e se preparou, não, eu estou dominando o assunto, vou chegar lá e vou, não tem problema. É uma esperança. Mas o fundamento é natural. Mas aqui é diferente. As coisas são sobrenaturais. Então eu posso esperar, eu devo esperar, mas é em Deus. Em mim eu desconfio, em mim eu não posso. Por quê? Porque eu não posso alcançar. Os bens que eu espero, no caso, não estão ao meu alcance. A bem-aventurança eterna não está ao meu alcance. Os meios para alcançá-la também não estão ao meu alcance. Devemos temer, porque justamente, assim como nós devemos nos apoiar na fidelidade de Deus, devemos desconfiar da nossa inconstância, nossa debilidade, das nossas misérias. Qualquer um que se examinar, se olhar para si próprio, verá misérias, pendores para o mal, certo? Verá justamente fraquezas, mesmo que não haja uma malícia direta, existem as malícias que vão para o mal, e existe aquela fragilidade, ele não quer fazer o mal, mas se começar a mexer, tentar, pode ser que ele uma hora caia. Há pessoas que são de uma debilidade que faz pena, dá dó mesmo, faz dó, para certos pecados que, Deus no céu, dá pena. E, ligado a isso, a inconstância. Justamente porque ele é débil, ele não é constante. Ele não tem aquela linha, subir, ou pelo menos manter-se. Se ocorrer uma desgraça, ele cair no pecado mortal, mas ele logo levanta e mantém. Não é aquela coisa, né? Parece o eletrocardiograma, Tem gente, tem alma que parece eletrocardiograma. Sobe, desce, essa coisa. E naquela agonia, numa debilidade completa. Então, a debilidade, nossa inconstância, nossas misérias. Então, você tem motivo de sobra para não confiar em si próprio. Você deve fazer as coisas, usar suas forças. Deve usar, mas tudo apoiado em Deus. E terceira qualidade, ela deve ser laboriosa. Laboriosa quer dizer, deve ser ativa. O que eu estava dizendo a vocês, né? A paciência não é só ficar mole esperando a paz, não é isso, é o contrário. Tem que pregar todas as suas forças para resistir às dificuldades, aos sofrimentos, tentações, etc. Convivência com os outros, tudo isso. Então, deve ser laboriosa, deve ter valor. Existe uma falsa humildade. O sujeito
Rapaz, estude aqui, para você aprender a doutrina, para você aprender a vida espiritual. Quantos livros você está lendo? Você está lendo algum livro? Não, eu leio, mas não entendo, eu sou burro. Não é burro não, ele é preguiçoso. Preguiçoso, diga logo isso. Ele é humilde? Não é humilde. Alguém que diz que é burro por humildade, tudo bem. Agora, vá mexer com ele, outra coisa lá, de jogo eletrônico, não sei o quê. Você não é bom nisso não, ele levanta logo. Ele é humilde, porque é humilde para tudo. Acabou a história. Realmente coisa nenhuma. Ele diz que é burro porque ele é preguiçoso. E repito, a preguiça é um dos grandes inimigos que leva muita gente para o inferno. Aí devagarinho para o inferno. É a marca da mediocridade. O medíocre é aquele que se ele estiver num meio bom, ele é bonzinho. Se estiver no meio mal, ele é malzinho. Como a gente está nesse meio, nesse mundo de hoje, pronto. Aí o pobre coitado vai daquele jeito. Então, a esperança exige esforços incessantes. Para quê? Para desprender-se dos atrativos terrenos, porque justamente é desprendendo dos atrativos terrenos que a gente mantém o desejo das coisas do céu. Se nós nos mantemos apegados às coisas da terra, nós não desejamos o céu. Veja, por exemplo, como é o jovem, tão apegado às coisas do mundo. Não sei se vocês já observaram o fascínio de um jovem por um carro novo, de um adolescente, sobretudo. Criança nem tanto, mas um adolescente, acho que todos já observaram isso, né? Um carro novo, chegar um carro de uma Ferrari, estacionar aí, é um ricão assistir a missa aí com a Ferrari, estacionar. Não sei quantas Ferraris tem em Salvador, né? Não sei conta de dedo, né? Todo mundo vai olhar, e não só os adolescentes, correto? E os adolescentes não vão aguentar, vão juntar em torno, vai ficar olhando. É assim. Então, pelo menos com o tempo, se a pessoa faz os seus esforços, esse fascínio vai diminuindo. Vai diminuindo. Se ele chegar com 40, 50 anos, o carro, tanto carro por aí, já é um bom sinal, rapaz. Esse fascínio está diminuindo. Porque tem sujeito que vai até velho com esse mesmo fascínio, com essas besteiras. Se ele não puder ter uma Ferrari, ele compra uma miniatura de Ferrari, fica lá. Aquelas coleções não pode comprar, né? Faz as miniaturas, né? Coitado. Se comprar nisso, né? Então, para se desprender desses atrativos, para manter o desejo e a espera dos bens eternos. E depois, para vencer a preguiça espiritual e para empregar os meios que Deus nos prometeu, para empregar os meios aos quais Deus prometeu o céu. A oração, sacramentos, correspondência às graças, tudo isso é o trabalho nosso. Não espere Deus fazer. Nós vamos trabalhar. Temos que trabalhar. Finalmente, os pecados contra a esperança. Os que caem, os que deixam de ter esperança. Aquele que perde a fé, claro, perde a esperança, né? Porque a pessoa pode perder a caridade e manter a fé e a esperança, de uma maneira informe, de uma maneira anormal. Mas se ele perder a fé, ele não espera mais nada. Por quê? Porque ele não espera o que ele não conhece. Se ele perder a fé, ele não tem esperança. Mas ele pode perder a esperança diretamente por excesso, ou seja, a presunção. Presunção é querer se salvar sem méritos. E a presunção pode ser herética, é a presunção daquele que quer se salvar agora não me vem à mente como é a esperança herética, depois eu esclareço a vocês. A segunda é a esperança com o pecado com o Espírito Santo, é querer se salvar sem os méritos, esse pecado é muito grave, pecado contra o Espírito Santo, certo? Ele não quer saber, ele acha que ele tem os méritos para isso, que Deus é misericordioso, vai salvá-lo, etc, etc. E não tem também um pouco de orgulho, não? Sim, justamente.
A presunção, enquanto pecado contra o Espírito Santo, ela vem da vanglória e da soberba. Vem da vanglória e da soberba. Certo? Não, tem também a herética, só que agora não me vem à mente. Qual é a definição? Porque vem de uma heresia própria que ensinou isso. Está entendendo? Não é que todos estão salvos já pelo Cristo? Todos estão salvos, uma salvação universal, é algo por aí. Mas não, o livro aqui, eu não trouxe o livro de Rui Marim, que explicava essa diferença. Porque a presunção mais conhecida é essa, pecado contra o Espírito Santo. Nosso Senhor mesmo fala, né? Pecados contra o Espírito Santo. Então, se considera a presunção querer se salvar sem os méritos. Pode ser protestante. A protestante, sim, também tem isso. Tem isso. Sou salvo, basta crer. Basta crer. Então, além disso, existe o pecado contra a esperança por defeito, e é o desespero. O desespero que está tão presente hoje no nosso mundo de hoje. Muito presente. É impressionante como aqueles que buscam apaixonadamente os bens do mundo são aqueles que mais se desesperam, né? Aqueles que mais se desesperam. É quando chega perto da morte, né? Enquanto está não. Agora, já vi aqui uma nota. A presunção herética, querer se salvar com suas próprias forças, é isso. Porque houve heresias no passado, sobretudo a do pelagianismo, certo? Que colocavam no esforço humano uma capacidade de praticar as virtudes. Ou seja, você pelo seu próprio esforço pode chegar a virtudes sobrenaturais, conseguir sua salvação, cumprir a lei de Deus com os seus próprios esforços, certo? É uma espécie de naturalismo. Então, é a presunção chamada herética. Enquanto que a presunção chamada pecado contra o Espírito Santo é a querer se salvar sem os méritos. Sem os méritos. Você acha que a misericórdia de Deus vai salvar você, vai fazer coisa assim. Muita gente está nessa maneira porque, sobretudo, por influência da Igreja Conciliar, né? Deus é misericordioso, isso, aquilo, Ele vai perdoar, Ele vai dar um jeito, pronto, tudo bem, tudo ótimo. São dois extremos. Mas o que ocorre justamente é que muitos desses que são enganados por essa presunção acabam no desespero. E é o que a gente vê no mundo, né? A gente se jogando aí da ponte, a gente se suicidando aí. Impressionante, né? O que eu fico impressionado são as pessoas que levaram a vida assim, com autoconfiança, mas quando chega uma idade, não tem jeito, ele começa a ver que a morte está chegando e aí ele começa a... Eutanásia, o que é? Desespero. Eutanásia também? É um sinal de eutanásia. É. Porque justamente eles começam a enfrentar a vida, vão conseguindo as coisas, mas chega um ponto que naturalmente eles vão perder aquilo. Eles perdem, começam a perder. Me contaram um caso de um suicídio aí, entre tantos, sujeito que foi para frente na vida, rico, tal. E muito gozador da vida, né? Esses aí que andam mesmo, né? E justamente uma das coisas que levou ao suicídio é que ele começou a envelhecer, então, pela própria velhice, né? Essas coisas vão diminuir ele, aí ele pronto, desesperou e se matou, tiro. Tem um lugar lá onde eu vou, né? Uma ponte lá em Vitória, né? Que de vez em quando você vê um carro estacionado, não tem ninguém ali, se jogou. E a imprensa não diz. Porque se ela começar a noticiar, vai aumentar mais ainda, porque está virando moda. É fácil se matar ali, chega ali, parou o carro, é bem alta a ponte. Então parou o carro, joga, acabou, morre na hora. E viaduto ali do Canela, isso que é presente por causa de jogar ali. E ninguém fala. Não, o pessoal esconde. Em geral, os suicídios são escondidos pela imprensa, para não virar uma moda, para não aumentar a tentação nele, das pessoas. Porque as pessoas estão de tal jeito, que se eles descobrirem, não, esse meio aqui, porque sempre tem aquela coisa, né, morrer, aquela tragédia, né? Mas se o sujeito se joga, se some e tal, então não pode divulgar, senão as pessoas serão tentadas a fazer aquilo. De tal maneira estão perdidas. De tal maneira estão perdidas. Porque, claro, normalmente o suicídio é fruto de uma vida muito desregrada, em geral.
Existe casos de doença, tudo, é verdade, mas normalmente é fruto disso aí. O padre Leonel Franca, ele, naquele livro célebre dele, A Igreja, a Reforma e a Civilização, ele fazia uma comparação naquela época, né? Naquela época. Os católicos eram católicos, os protestantes eram protestantes também, né? Havia aquela divisão, então ele fazia a comparação. Aqui, ó, 2 países no mesmo nível de civilização, um é católico, o outro é protestante. Mas o mesmo nível de civilização. Então, veja o nível de suicídios. Era muito maior o dos países protestantes. Justamente porque eles, uma religião falsa, errada, eles se desesperavam mais facilmente do que os católicos. Hoje isso já não tem validade, porque está tudo misturado aí, o ecumenismo nivelou tudo por baixo, né? Então está todo mundo aí perdido por causa disso. Então, é o pecado do desespero, pecado justamente que leva tanta gente para o inferno e que é o outro lado da moeda. Primeiro vem a presunção, depois a própria realidade mostra que essa presunção não tem valor. Então ele começa a enveredar pelo outro lado. Na verdade é um desequilíbrio. São 2 desequilíbrios, por excesso e por defeito, em relação à verdadeira virtude da esperança. Ambos os 2 são pecados mortais? Pode ser. Depende do grau também. Mas a pessoa pode ter uma presunção pequena. Mas no caso aí, com relação à salvação, pecado mortal. A pessoa que desespera da salvação, não tem jeito para mim. Se ela diz isso com plena consciência, já é um pecado mortal. Está entendendo? Exatamente, a pessoa se desespera.